O pensamento. O pensamento é uma potência que hoje é usada para o desenvolvimento do raciocínio. Na época do alfabeto de astrologia, o pensamento tinha a função de prover o entendimento necessário para as pessoas seguirem a linha astrológica, para que no final de sua existência material, todos pudessem ser transformados para o seu verdadeiro natural. Transformação essa, feita aos cuidados dos habitantes do astral superior. Assim foi que, o pensamento na fase de astrologia, conduziu os primeiros seres humanos de volta à planície racional, e hoje são habitantes do mundo racional. E tendo encerrado a era astrológica do astral superior, o pensamento passou a ter outra função. Passou a funcionar para lapidar os novos seres humanos que iam nascendo na fase do rosário da vida. Então essa nova humanidade, ligada à máquina do pensamento, ia encontrando os altos e baixos, as coisas boas, as coisas más, e as coisas perversas, transmitidas por seus pensamentos, porque agora seus pensamentos estavam ligados a outras correntes magnéticas. E essas muitas outras correntes magnéticas, levando todos a variarem, a se desentenderem, e passarem a ser inimigos uns dos outros, às vezes, por conta de um simples olhar atravessado. Então todos sofrendo as dores do desequilíbrio causado pelas muitas cargas magnéticas que atordoavam seus pensamentos e imaginações. E por mais que tentassem acertar, o acerto sempre por chegar, sempre por alcançar, porque quando estavam bem de um lado, estavam mal de outro, satisfeitos agora, insatisfeitos depois. E quando as coisas ficavam sérias, complicadas, graves mesmo, aí iam buscar no pensamento a solução, e nele não encontravam nada, além da desilusão. E assim veio a humanidade sendo regida pelo pensamento por eternidades, e quanto mais pensava, mais se imprensava, mais mal ficava. Porque o pensamento é uma máquina limitada em sua própria concepção e aberta a todos os tipos de transmissões, irradiações e falações. Razão pela qual não tinha como a humanidade chegar aonde sempre desejou chegar, numa vida de paz, amor e fraternidade universal. Porque conforme o pensamento ia amadurecendo, as coisas iam melhorando, mas ao mesmo tempo, o amadurecimento que era usado para melhorar, também era usado para maltratar, dominar e destruir. Vindo daí o progresso das aberrações, da perversidade e da crueldade em meio à civilização. Porque tinha e tem os que fazem péssimo uso do desenvolvimento do pensamento, revoltando assim a natureza, que estabeleceu suas leis na terra, as leis que exigiam e exigem, que uns tratem os outros com espírito de fraternidade. E nessa revolta, a natureza exterminando todos, para que pudessem passar de uma forma atrasada, e nascerem numa forma mais adiantada. E também fazer um filtro, descartando nas classes inferiores os perversos e cruéis. Mas sem muito sucesso, porque o problema era a ligação das vidas humanas ao pensamento, uma máquina mental elétrica e magnética, que não foi feita para acertar, que não tinha condições de acertar, por estar funcionando com essas energias do chão. Assim, ficou o pensamento como uma máquina de lapidação, lapidando o pensador, lapidando a humanidade, por ser uma máquina material deformada magnética. Por isso, o pensamento nunca capaz de acertar e equilibrar o ser humano, para que esse venha atingir a condição elevada de um civilizado, de um ser fraternal. Então, foi debaixo de paus e pedras que a humanidade, mesmo pensando, chegou na fase racional. E na fase racional todos passando a raciocinar. E no raciocinar, todos potencializados para acertar, porque o raciocínio foi feito para isso, para atingir esse ideal, vindo vigorar então, por meio do raciocínio, a paz, o amor e a fraternidade, a concórdia universal. Todos tratando uns aos outros, com o mais alto espírito de fraternidade. E isso sendo alcançado pelo pensamento, alcançado pelo ser humano fazendo uso da máquina do pensamento. Então o pensamento na fase racional, passa a ter outra função, a função de desenvolver o raciocínio, para que todos deixem de pensar e imaginar, e passem a raciocinar. E como o pensamento é variante, seguimos nesse processo do desenvolvimento racional, com nossos altos e baixos, com nossos momentos bons e maus, com satisfação e insatisfação. Uma hora aceitando tudo,
e outra hora não aceitando nada. Por ser isso, um fator natural do pensamento e da vida material. Mas, mesmo assim, com esses momentos difíceis, muitos seguem caminhando, param aqui, mas seguem ali, e com isso encontrando o resultado de sua luta, de ser um pensador lutador em favor de si mesmo. Aí desenvolve o raciocínio, aí passa a ter a vidência racional, e passa a raciocinar, e se livrar de todo o mal. Porque mesmo pensando, mesmo com o pensamento variante e contraditório, foi adiante, e quem vai adiante no desenvolvimento do raciocínio, chega aonde tem que chegar. Chega na sua consagração racional. Salve!